Assim, comida de verdade é aquilo que a nossa bisavó olha e fala, isso é comida. Exato. É aquilo que a bisavó iria pegar e cozinhar. Então, se tu vai no mercado e tu vê uma coisa que a tua bisa, ela não saberia o que é, provavelmente aquilo realmente não é uma comida. Bem-vindos e bem-vindas ao Me Venha com Abobrinhas. Aqui tem conhecimento para quem tem fome de mudança. Meu nome é Laura, eu sou médica, sou pós-graduada em nutrologia e trabalho com pacientes que fazem transição para o veganismo há mais ou menos uns 3 anos agora. Esse é um assunto que eu adoro e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Bora lá, Laura! Eu sou a Alessandra Lulho, eu sou nutricionista, também amo essa história de alimentação consciente, tenho especialização em vegetarianismo e eu cuido muito dessa questão de ampliar o horizonte da alimentação, entendendo os impactos dela na nossa própria saúde, no meio ambiente e em tudo que está à nossa volta. Ai, maravilha! Bora lá! O que a gente vai falar hoje? Então, para esse primeiro episódio super especial, a gente não poderia começar pelo começo, né, gente? Quando a gente fala sobre alimentação, inicialmente a gente precisa entender o contexto disso, o conceito disso, né? O que é se alimentar de maneira saudável? O que significa saúde, antes de tudo, né? Saúde é um contexto muito simples, mas ao mesmo tempo causa muita confusão. Muitas vezes a gente pensa que estar saudável é simplesmente não ter nenhuma doença diagnosticada, não tá fazendo nenhum tratamento ou tomando nenhuma medicação. Mas saúde vai muito além disso, né, Ale? Saúde é a gente tá se sentindo bem, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto socialmente. Todas essas coisas, elas impactam diretamente na nossa saúde e na maneira com a qual a gente vive a vida. E não tem como a gente ter tudo isso sem pensar em todos os nossos hábitos. Tudo o que a gente faz ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, vai impactar diretamente no nosso estado de saúde, né? Eu gosto muito de trabalhar com a medicina do estilo de vida, que ela traz justamente todos esses conceitos pra gente, de todos os hábitos que fazem parte de uma vida que é saudável mesmo. E entre eles, então, a gente tem uma alimentação saudável, que vai ser o nosso principal foco aqui no Me Venha com Abobrinhas. A gente tem também uma rotina de sono adequada, o gerenciamento do nosso estresse ao longo do dia, que é algo muito importante hoje em dia, né? Já que a gente vive na sociedade da correria, ninguém tem tempo pra nada, principalmente pessoas que moram em grandes cidades, tipo São Paulo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Além disso, as nossas relações com as pessoas também, né? O quanto a gente tá feliz no nosso relacionamento, né? A Ale tem um relacionamento maravilhoso que eu sou super fã. E então ela deve saber falar disso muito bem. Mas isso é muito importante, a gente tá com pessoas que fazem bem pra gente, a gente participar de um grupo que acredita nas mesmas coisas que a gente acredita, né? Que compartilha os mesmos ideais. E além disso, a gente também se exercitar, né? Que também é super importante, o exercício físico. Eu falo, Laura, assim, pros meus pacientes, que assim, se fosse pra ficar parado, a gente teria a raiz, não teria a perna. Exatamente. Né? Fisiologicamente, o nosso corpo precisa da movimentação, é essencial. Com certeza. E é muito legal que cada vez mais a gente tem evidência disso mesmo, né? De como esse movimento é importante. Não necessariamente o movimento de todos os dias fazer uma academia ou treinar, correr 10 quilômetros por dia, mas sim de ser uma pessoa mais ativa, né? A maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente vive, ela nos levou para um dia muito sedentário, né? De ficar sentado o dia inteiro. E isso não é legal. E uma vida, né, Laura, mais artificial. A gente se desconectou daquilo que é a base da saúde, aquilo que é a base da própria vida em si. Eu sempre falo que hoje nós temos sintomas clássicos de ausência da natureza. Essa desconexão. Eu acho que, complementando a sua fala, eu trago uma visão mais sistêmica de saúde, que é o quê? Você realmente trouxe aqui vários pontos extremamente importantes para a gente cuidar da nossa saúde. Só que a nossa saúde não pode ser desconectada da saúde do meio ambiente, tá? Nós somos o meio ambiente, nós fazemos parte de um sistema inteligente em que existe uma interação entre os sistemas. Então, quando eu tenho atitudes diárias, desde a minha escolha alimentar, que a gente sabe que é a maior geradora de impactos negativos no meio ambiente,
que não condiz com a saúde do planeta, eu também estou agindo contra a minha própria saúde. Então, acho que esse conceito que a gente vai trazer de alimentação também, de escolhas alimentares, tem a ver com cuidar do planeta. Porque não é algo de ser ecologista, de ser zen. Nós estamos falando do cuidado, né, muito mais amplo, muito mais holístico da saúde. Com certeza. Né? O nosso consumo, ele é político, né? Não tem como a gente desvincular a maneira que a gente vive do impacto que a gente tem na nossa vida, na vida dos outros, na vida dos animais, na vida da natureza. Acho muito… É exatamente isso que tu falou, é uma teia, né? A gente vive numa teia, tá todo mundo juntinho e o que um faz de um lado vai interferir na vida do outro. E se você olhar a natureza hoje, é tudo muito simples. Não tem nada complicado. Tá? Os sistemas são complexos, porque eles interagem, mas não tem nada complicado. Eu acho que é dentro desse contexto que a gente vai começar a falar de alimentação. Com certeza. Né? O nome do nosso episódio hoje é Comida de Verdade. E muita gente fica falando, comida de verdade, comida de verdade. Mas você já parou para pensar realmente o que é comida de verdade? Gente, comida de verdade é a comida mais básica, mais simples. Aquela que está mais próxima da raiz, né, da natureza em si, né? Ou seja, a comida de verdade é aquela que o homem manipulou minimamente, que ele simplesmente, né, colheu, né, e transformou do ponto de vista culinário numa boa comida. Né? Quando a gente fala de comida de verdade, a gente não está falando, né, de algo que tenha que vir lá do Alasca, do Himalaia. A gente não está falando de um nutriente isolado, de um suplemento superfood. A gente está falando das comidas mais simples, que precisam fazer parte do nosso dia a dia, que são mais acessíveis, que a gente pode respeitar, principalmente sazonalidade, o que está mais perto da gente do ponto de vista cultural, climático, do que está próximo a gente. A gente está falando, gente, de cereais, de leguminosas, de tubérculos, são raízes, batata, mandioca, mandioquinha. A gente está falando de frutas, verduras, legumes, sementinhas como chia, linhaça, gergelim, castanhas, cogumelos, para temperar, ervas frescas, especiarias incríveis, tá? Tudo isso, independente da sua cultura, de onde você mora, inclusive da sua condição socioeconômica, você tem acesso. Tá? E aí, é isso que a gente vai valorizar. São esses alimentos que, né, bem organizados, né, durante o dia, nas refeições, que vão trazer 100% daquilo que a gente precisa, tá? Da forma mais conectada com a natureza. E uma melhor absorção, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas pensam que elas precisam tomar um monte de pílulas para estar saudáveis. Muitas vezes, eu já vi assim até nas mídias sociais, pessoas postando fotos com várias pílulas e falando assim… A mão cheia de pílula, A mão cheia de pílula. Deus. E falando assim, longevidade ou qualidade de vida. E eu só fico pensando, gente… Não pode ser assim. Comida de verdade é aquilo que a nossa bisavó olha e fala, isso é comida. Exato. É aquilo que a bisavó iria pegar e cozinhar. Então, se tu vai no mercado e tu vê uma coisa que a tua bisa, ela não saberia o que é, provavelmente aquilo realmente não é uma comida. É aquela coisa, a gente não inverter a ordem, os fatores, né, Laura? Assim, comida é comida. Você pode precisar usar uma suplementação, enfim, alguma coisa assim, que vai ser aquela cerejinha do bolo, a ponta do iceberg. Mas o que constrói a saúde é basicamente a combinação desses alimentos simples expostos aí durante o dia nas nossas refeições. Isso é o que nós chamamos de alimentação à base de plantas, a tal da alimentação plant-based em inglês. E o que significa isso? Prioritariamente, todo esse leque enorme de alimentos de origem vegetal, né, combinados, minimamente, ou seja, não processados, seja da forma mais natural possível. Que não tem lista de ingredientes, que não tem né? aquelas listas de ingredientes, a gente vai falar sobre isso. E, além disso, a exclusão, né, dos alimentos de origem animal. Porque a gente sabe hoje, né, a gente também é grande assunto aqui da nossa plataforma, né, a gente mostrar que algumas pessoas até consideram a carne, o leite, os ovos, alimentos, comida de verdade. Só que talvez na época da nossa bisavó pudesse ser chamado. Só que hoje a gente tem todos os sistemas da pecuária industrial que faz com que esses alimentos, esses animais sejam alimentados de forma artificial, vivem de forma artificial, têm contato com poluentes persistentes, né? Desde o agrotóxico aos medicamentos, aos antibióticos, e você recebe tudo isso. Então,
Tá longe de ter lista de ingredientes de só uma coisa, esses alimentos, por mais que, né, eles estejam derivados diretamente de um animal, assim, que teoricamente deveria ser natural. Então, Sim. o conceito de alimentação plant-based, ele um é pouquinho diferente, um né? monte de vegetal Exato. e nada de origem animal. Até porque, né, Lê, é o que tu falou antes, esse pensamento sistêmico, né? A gente tem que utilizar o conhecimento que a gente tem sobre o que é saudável e unir o que é saudável para o ser humano com o que é saudável para o ambiente também. E se hoje a maneira que a gente cria os animais é algo que não é saudável tanto para os animais quanto para o meio ambiente e é algo que destrói grande parte da nossa natureza e utiliza vidas inocentes de maneira que não é uma coisa justa, né? De uma maneira que a gente pode considerar até cruel, muitas vezes. Então, realmente, né? Isso, por mais que antigamente pudesse ser um alimento para muitas pessoas, ele era produzido de maneira muito diferente também. Então, quando a gente vai mudando, né? Quando a gente vai evoluindo como sociedade, o nosso pensamento tem que mudar. E até o que tu falou antes de muitas vezes a gente ter que suplementar, é verdade? Tanto porque, olha só como mudou a nossa vida. A gente não toma mais sol, a gente fica fechado dentro de apartamentos. A maioria das pessoas, desde que nasce, já come alimentos que são pobres nutricionalmente. Então, quando a gente vai chegando na vida adulta, muitas vezes a gente vai ter deficiências e aí a gente vai ter que resolver isso da melhor maneira, médica ou fazendo algum tipo de suplementação ou tratamento. E tá tudo bem também, né? Sempre é hora da gente mudar os nossos hábitos para tentar reduzir o número de pílulas que a gente tem que tomar. Exato. E adaptar, né, Laura? Assim, ou seja, a gente não pode justificar os nossos hábitos de hoje, né, o que nós fazemos hoje, todos os dias, em 2021, com base de como viveram nossos antepassados. Ou seja, nós modificamos a biosfera toda, a forma com que nós interagimos com o meio mudou e a gente hoje tem que buscar maneiras mais coerentes com aquilo que a gente faz todos os dias. Por isso também que eu acho que é válido a gente conversar sobre essa questão de comida de verdade versus alimentos industrializados. Porque a gente também hoje não pode, nós não podemos simplesmente falar assim, olha, industrializado é ruim. Por quê? Porque a indústria hoje, 60% dos brasileiros são totalmente urbanos. Eu moro num apartamento. Claro, tenho uma hortinha lá na minha sacada, mas ela não vai prover tudo que eu preciso todos os dias, né? Obrigatoriamente, eu tenho que ir ao mercado comprar um alimento que alguém processou, alguém manipulou, tá? Então, ou seja, Por vontade, né? É isso. A gente tá inserido nesse mundo, assim, tem muita mídia em cima desses alimentos, só que a gente pode, sim, fazer melhores escolhas. Né? E é entender, ou seja, pra gente também não ficar com medo de comer determinadas coisas, né? Por exemplo, um alimento que você foi lá, você cozinhou uma comida simples e você congelou essa comida, ela é considerado um alimento minimamente processado. Por quê? Porque você fez igualzinho, ou seja, só o fato de você cozinhar um alimento, você processou esse alimento de alguma forma. Você não está comendo feijão cru. Nossa, foi um processo culinário, Exato. né? Só que assim, o que isso implica na sua saúde? Nada. Porque você tem um processo que você foi lá, fez uma comidinha, congelou e te entregou. Você descongelou e comeu. Agora, por exemplo, uma farinha de trigo integral é considerado um alimento minimamente processado. Porque você pegou o trigo, moeu o trigo. Você não está comendo o trigo, você está comendo a farinha do trigo. Agora, se você evolui, né, nessa modificação do alimento, por exemplo, eu refino a farinha, eu adiciono açúcar, adiciono uma gordura, eu faço um pão e coloco na prateleira do mercado, daí eu precisei colocar um conservante, eu já estou falando de um alimento processado. Se esses teores de gordura, né, se esses alimentos que fazem a base desse produto, todos eles já são processados, já vem lá com a farinha refinada, inteiro ali dentro, o óleo refinado, já tenho todos esses ingredientes refinados. Aí eu somo açúcar, gordura, né, e ainda aditivos. Aditivos são substâncias que elas ajudam a melhorar, né, o aspecto do alimento, seja sensorial, sabor, cor, durabilidade também, como um conservante. Mas eles não são nutritivos. A gente não precisaria consumir. E muitos deles são artificiais. A gente, sinceramente, ao longo da minha vida inteira, usando conservante, como será que isso vai interagir com a minha saúde? Claro. Realmente a gente não tem certezas absolutas. Na dúvida, não sendo natural, eu prefiro consumir menos, tá? Então, ou seja, existem todas essas cadeias. O que faz, né? O que é a tal comida de verdade? É aquela que tá lá no comecinho. Aquela que foi
praticamente está do jeito que a natureza fez, tá? Então, esses alimentos devem fazer parte da nossa vida, na estrutura, na base, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo: o que impacta a nossa saúde é o que a gente faz de vez em sempre. E não de vez em nunca, né? De vez em quando, tá? De vez em quando um processado, de vez em nunca um ultraprocessado. A gente não tem que se preocupar com as festas, né? De É Natal, isso. Ano Ai, Novo. mas A gente nossa, se preocupa com a e a nossa festa? rotina. Gente, festeja na festa, Exato, né? seja feliz. E A alimentação é todo ser dia? feliz também, né? E todo dia que você chega na sua casa e você, putz, não teve tempo de cozinhar ou de comprar. Qual é a alternativa? Exato. Como que você vai fazer? Muitas pessoas, nesses momentos, elas pensam: então tá, então eu vou tomar aqui um shake. Ou, eu vou comprar um suco pra mim. Ou algum alimento que não é aquele alimento inteiro, como a Ale tá falando, né? A gente tem que priorizar, sim, os alimentos que são inteiros, que não tem nenhuma modificação. Muitas vezes a gente vai acabar consumindo um alimento que foi processado. E aí sempre é melhor tu escolher um alimento que, mesmo processado, tenha menos ingredientes ou que tenha o máximo de nomes que tu conhece ali dentro, nomes de comida mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa, sim, de uma coisa rápida. Então, tá tudo bem a gente consumir. E, nesse momento, uma coisa que ajuda muito pra quem mora em cidade grande é a comida congelada, né? Sim. Assim como a Ale falou, tu pode ou tu cozinhar a tua própria comida e congelar ela. E isso vai fazer com que ela perca o mínimo de nutrientes. É praticamente igual a uma comida que tu fez na hora, Que nem né? quando a gente faz, tipo, você cozinha feijão na sua casa. Você vai comer 3 dias o feijão, já vai ficar na geladeira. Enfim, Exatamente. é natural. A gente também não é aquela coisa que eu faço hoje, a comidinha do meu almoço É e amanhã maravilhoso, né? seria Mas- lindo, mas não temos essa realidade, tem. né? Não tem como ser como antigamente, que as pessoas passavam o dia inteiro na Nossa, cozinha minha fazendo avó, a comida. que linda. Era incrível, né? De manhã, passa a manhã inteira fazendo o café da manhã. E depois lava a louça. A minha do café. avó acordava às 5 horas pra fazer o pão. Então, é Crescia o pão. Eu acordava com o cheiro do pão em casa, Nossa, gente. e esse pão de vó é tudo na mas, vida. Meu Deus, ou sou seja, apaixonada. como eu falei, a gente tem que adaptar as realidades. Tem que adaptar, exato. Qual é a opção que eu tenho hoje? Como que eu vou fazer, entendeu? Exato. E aí, a gente tem que ficar feliz, porque hoje a gente tem várias opções, né, de comidas congeladas que tu não precisa nem fazer na tua própria casa. Tu pode comprar já pronto. Existem várias empresas, como, por exemplo, a Belief, que é uma empresa de marmitas veganas. Todos os alimentos da Belief são de origem vegetal e todas as marmitas são bem pensadas para que elas sejam o mais equilibradas nutricionalmente. E em relação a equilíbrio nutricional, a gente vai falar mais em alguns outros programas, né? Nesse a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, mas já fica a dica para vocês seguirem a gente aqui na plataforma que vocês estiverem ouvindo, tanto no YouTube ou nas plataformas de streaming. Deixem o like e deixem comentários pra gente saber o que mais vocês querem saber, o que faltou a gente falar por aqui. Mas continuando, então, existem empresas que têm produtos e marmitas que são super legais e bem pensadas para facilitar nossa rotina, né? Uma marmita que tu compra, tu deixa congelada, em 8 minutos tu descongela no micro-ondas ou então no forno, também pode ser descongelada, e tu vai ter aquela experiência sensorial de comer uma comida. Exato. E não tomar um líquido ou comer um creme ou algo que não vai ter nem nada para te mastigar ali, né? É. Todos os nossos sentidos, eles estão envolvidos no processo de comer e de matar a fome. Então, se tu chega em casa depois de um dia cansativo, ou então agora em shake pandemia, sabor tá trabalhando, baunilha. o teu corpo, ele vai falar: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu queria uma comida, eu queria mastigar, eu queria sentir essa coisa entrando só dentro de um mim. cheirinho, né? Enfim, isso é muito Exato. verdadeiro. E isso é uma coisa, Laura, que no consultório, a vida inteira, eu sempre vi muito. As pessoas tendem a meio que… Eu vejo que, ou, obviamente, se entendem como falta de tempo, ou algumas vezes até meio que se punir, sabe? Não, eu exagerei, Nossa, eu exagerei, eu fiz demais, eu comi demais. Agora estou de dieta, então por isso eu não posso nem ter o prazer de comer. Gente, isso é dar um tiro no pé, Não, isso né? não adianta. Porque não adianta. O nosso sistema de procura por, assim, a alimentação… A gente depende, se a gente não comer, a gente morre. Exatamente. Então, a alimentação está vinculada aos nossos sistemas de defesa, ao nosso sistema de sobrevivência. Não é que puramente são… prazer, né? Exato. E esse prazer está ligado à sobrevivência. Exatamente, Né? tá ligado à Tudo que dá sobrevivência. prazer está ligado à nossa sobrevivência e à procriação da espécie. Exato. Né? Enfim, então quando a gente olha nesse sentido, a gente não pode pensar comida exclusivamente do ponto de vista nutricional.
Porque senão eu vou pegar lá realmente o pozinho da tal da comida do astronauta, que isolou todos os nutrientes, fez uma refeição balanceada, e eu vou tomar aquele negócio. Só que isso não supre, né, o nosso sistema de sobrevivência, que aí sim vem lá das épocas da pré-história e tudo mais, né, como humanidade, como todos os animais da natureza que comem instintivamente, a gente precisa também fornecer outros aspectos que são sensoriais. Sim, com A gente certeza. precisa da mastigação, a gente precisa do olfato, a gente precisa do paladar, para aguçar, para estimular assim, não, tá tudo bem, corpo. Exato. Você não tá passando, você não vai morrer por inanição. Exatamente. O nosso Né? corpo precisa entender que ele está recebendo aquilo. Não é à toa que também. Por exemplo, quando a gente come assistindo TV ou assistindo um filme, muitas vezes a gente nem sente que a gente comeu. Porque o corpo ele precisa estar ali presente naquele momento. O nosso cérebro ele precisa estar presente no momento da alimentação para saber que aquele alimento está entrando, que aquele nutriente está entrando. Então, se tu Exato. toma uma refeição rapidinha, que é líquida, que tu ingere ela em 2 minutos, tu nem sabe o que aconteceu. Fica O um teu corpo buraco não ali. sabe. Exatamente. E por mais que aquilo ali tenha todos os nutrientes, os alimentos, quando eles estão na maneira integral, eles vão ter todo um complexo de nutrientes que vão ser absorvidos juntos. O que não precisar ser absorvido vai ser inibido. E assim a gente consegue ter uma melhor disponibilidade de Exato. todos os nutrientes que a gente realmente precisa. Que quando eles estão ali num suplemento, às vezes eles nem são absorvidos, ou são absorvidos em excesso, ou são mandados para a urina, né? Então, não vale a pena. Tem uma frase assim, você é o que você come, né? Tem uma nova agora, entendendo o papel da nossa microbiota, do nosso intestino nessa questão de absorção, que eu gosto muito. Que é, você é o que você absorve. Exato, eu adoro Né? essa frase. Você é o que você absorve. Então, muitas vezes, a gente se engana com essa ideia desses aditivos, comi uma bolacha X, que ela é adicionada de todas as vitaminas e minerais. Pronto, tem Cara, tudo. que é isso? Não, é aquela Tá? época da ração humana, né? que Exato. tinha. Então, não é aí. Nada substitui a tal da comida de verdade. Exatamente. Por quê? Eu gosto muito de falar sobre isso. Uma coisa que eu, ao longo de muitos anos, foi uma coerência que veio para mim, depois de estudar tanto e praticar tanto a alimentação mais sensitiva, a alimentação mais natural. Que é o quê? Alimentos são verdadeiras matrizes alimentares. Que a natureza fez, são bilhões de anos, desenvolvendo uma cenoura. Né? Um arroz, Que a um gente não grão de valoriza. arroz. Que tem se você pegar a foto cortada de um grão de arroz, de um grão de trigo, por exemplo, um feijão, você vê que tem coisa mais várias linda, né? partes. E cada parte desse grão, desse grão ou desse alimento, ele tem um agregado, ele é composto por uma combinação de nutrientes. Exato. Tá? Então, ou seja, cada parte ali sinergicamente combina, por exemplo, os nutrientes para que junto com o outro, no nosso intestino, que é a extensão do planeta, se você comparar o solo com o nosso intestino, você tem, né, uma similaridade de como ele é formado. Então, essa conexão desse alimento matriz alimentar, do jeito que a natureza fez, com aquelas partes bem colaborativas e tudo mais. Quando chega no nosso intestino, tem uma conexão. Exato. E a absorção é muito facilitada, porque é do jeito que nós, né, fomos concebidos a receber os nutrientes. Exatamente. Só que nós, humanos, antropocêntricos, fomos lá pro laboratório e resolvemos isolar tudo. Exato. Entendeu? E às vezes, hoje até na comunidade científica, a gente sabe que muitas vezes um ingrediente ou um ativo que a gente acha que é o ativo responsável por promover tal benefício, nem é aquele ali na verdade. Era um outro que a gente nem sabe ainda qual é, Exato. porque não conseguiu isolar. E talvez esse isolado, sem a presença dos outros, não vai surta o mesmo funcionar. efeito. Exatamente. Isso eu tenho um estudo lindo, por exemplo, da cúrcuma. A cúrcuma, que todo mundo fala anti-inflamatória, só que Curcumina. a curcumina isolada, sem os outros compostos, ela não vai exercer a ação antioxidante, a ação anti-inflamatória que ela exerce. Por exemplo, quando você tem a cúrcuma em pó, que tem todos os nutrientes associados. Então, acho que, né, pra gente poder trazer um assim, resumão, né? A comida de verdade, gente, é a comida mais natural. E ela traz pra gente tudo que a gente precisa da forma mais sinérgica. O que é sinergia? Quando uma coisa combina com a outra para otimizar os resultados. Que comer não é só nutriente. Comer tem uma questão aí, como a gente falou, como eu falei lá no começo, olhando de uma forma muito mais sistêmica, né? As escolhas que nós temos dos nossos alimentos impactam o meio ambiente, e o meio ambiente impacta a nossa vida. Nós não somos nada sem o planeta, sem o meio ambiente.
Então, se quando eu busco escolher comer, eu não procuro por alimentos que sejam cultivados de uma forma resiliente, ou seja, que mantém, né, a saúde do planeta, eu estou votando contra a minha própria Contra saúde. a gente mesmo, né? A gente tem que perpetuar, né? E uma coisa importante também, eu acho, para resumir, além disso tudo, é lembrar que estar saudável é se sentir saudável. Muitas vezes a gente tem sintomas que todo mundo tem e a gente pensa que isso é normal e que mesmo assim a gente tá saudável. Mas não é normal sentir desconfortos, não é normal a gente não se sentir bem. Então, enquanto a gente não estiver se sentindo assim, a gente tem ainda que buscar, sim, ter mais saúde. E a alimentação saudável e que a gente volta uns passinhos atrás e come aquela comida que não foi ainda tão processada, que não tem aquele apelo, né, dizendo que ela é saudável, vai ser com certeza vai ser a comida que mais vai ajudar a gente a chegar nesse ponto de saúde. E falando em saúde, pra gente complementar, gente, eu gosto muito disso que você falou, Laura, essa questão, né, de sentir-se saudável e a gente não se acostumar. Se a gente olhar, infelizmente, mundo afora, a gente tem um padrão muito mais de doença do que de saúde. Infelizmente, 52% dos brasileiros têm sobrepeso e obesidade. 44% dos brasileiros morrem de doença cardiovascular, que a gente entende que é uma doença crônica causada pelas nossas escolhas diárias. Com certeza. Né? Enfim, consumindo mais gorduras, mais refinados, excesso de proteínas na dieta, colesterol, tudo isso tem a ver com doenças cardiovasculares, que são a maior causa de morte do mundo. Então, ou seja, é normal a gente ver uma pessoa ter um infarto, é normal a gente saber que o nosso pai é diabético, só que é normal porque se tornou comum. Tornou comum, exatamente. Só que não é o jeito correto de lidar com saúde. Tá? Então, não se acostumem com sintomas e com padrões que levem à doença. Tá? Então, a gente pode construir algo a gente diferente. se preocupa tanto, né, Lê? Tu falou, eu pensei que a gente se preocupa tanto com deficiências, mas É hoje a isso. gente morre por excessos. Nossa, eu amo isso. Então, gente, de verdade, acho que uma das principais mensagens em relação à alimentação saudável, alimentação, essa visão sistêmica da saúde, é a gente entender que a gente não precisa do excesso de nada. Então, sempre que a gente busca tomar todos os tipos de suplementos, comer todos os tipos de proteína, se alimentar de todas as coisas que falam pra gente, a gente acaba pecando pelo excesso. Exato. E não vai contribuir nada pra nossa saúde. Enfim, então vamos lá. Se você quer se informar mais, se você quer buscar um pouquinho mais de informação em cima daquilo tudo que a gente falou nesse primeiro episódio, a gente criou um material de apoio que você pode baixar e o link tá lá na inscrição. Você vai lá, você baixa, você vai ter lá escrito, porque eu sei que a gente falou pra caramba, e você pode não lembrar de tudo que a gente falou, né? Claro que você pode assistir de novo. E né? pega um caderninho, escreve escreve tudo. E ter lá o nosso material de apoio, né? Aqui, né, no Me Venha com Abobrinhas, a gente criou esse programa com o objetivo de realmente desmistificar várias questões e mostrar pra vocês que comer, além de ser um ato, assim, transformador, ele é muito simples. E quanto mais simples, a gente acha mais respostas correlacionadas à saúde. E é isso, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer trazer pra vocês cada vez mais informação com embasamento mesmo, sabe? Realmente pra conseguir, para vocês conseguirem aplicar na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado e lembrem de deixar os comentários, Isso. as dúvidas, as sugestões de vocês no canal do YouTube. E a gente vai estar aqui toda quarta-feira às 3h da tarde. Então, nos acompanhem. Vamos construir junto. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.